Vamos lá para o nosso tema de hoje. Antes de entrar no tema, eu queria dar um lembrete aqui das irmãs de Caratinga, lá que não tem como esquecer. Bem grande aí no papel. Elas mandaram um lembrete. Outdoor, né? Aqui, ó. Para irmãs Sandra e Naira, que estão conosco ali no curso e pediram um abraço aí para o pessoal de Caratinga, Nós tomamos um abraço para vocês aí de Caratinga. Que Deus abençoe vocês que estão nos assistindo aí, que fortaleça. E também as irmãs Sandra e Naira, um abraço para elas também. E está dado aqui o recado que elas pediram, E o outdoor que elas mandaram. Não esquece. Glória a Deus, Elas estão obedecendo a palavra. Escreva grande. Para quem passe longe, Placas bem grandes. Conforme Abacuque. Isso mesmo. Deus abençoe. O nosso tema hoje é quando perdemos a capacidade de aprender. Nós estamos lá no texto de Juízes 16, de 19 a 22, Nós estamos trabalhando essa semana o livro de Juízes e estamos, encerrando aqui na sexta com Sansão, Já eu vou ler o texto aqui para você ter uma noção do que Sansão fez aqui, o que ele arrumou aqui, O que ela arrumou? O que ele arrumou aqui. Então vamos lá. De 16, 19 a 22, que fala assim: Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E começou a afligi-lo e retirou dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda essa vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer quando foi rapado. Então nós temos aqui uma situação bem forte aqui na questão de Sansão. A vida egoísta e indisciplinada, bem como a natureza arrogante de Sansão, o incapacitaram para aprender. Tal como Sansão, o que acontece conosco quando deixamos de ser capazes de aprender. Passamos a confiar em nossa própria força e entendimento. Não procuramos a orientação de Deus ou de outras pessoas, Sansão não mediu, da forma que Deus passou por ele a bênção, não olhou as consequências, foi egoísta, não olhou a razão, o que poderia acontecer, entregou o seu segredo, que era aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele, que era a questão do cabelo, e o Espírito Santo habitava nele e essa força dele vinha pelo Espírito Santo, mas o voto que ele fez, que foi o voto nazireu, que era não passar navalha nos seus cabelos, e ali aconteceu, ele entregou para Dalila ali. Então ele não deixou, ele apenas usou aquilo que Deus deu, mas não cresceu naquilo, foi egoísta, e é isso aí que nós vamos falar aqui hoje. Confiar na sua própria força, não orientar a Deus, não perguntar. Muitas pessoas chegam perto da gente e falam: isso aconteceu comigo. A gente pergunta: você orou? Buscou em Deus? Não. E depois vem reclamar o leite derramado. Então nós vamos falar sobre isso, Okay, antes da gente desenvolver o tema, nós já temos uma participação ao vivo, que é o Gilson, de Dionísio, Minas Gerais. Bom dia, Gilson. Mesmo, Ei, Gilson, tudo bem? Alô? Ô, pastor. E aí, tudo bem, meu irmão? Tudo bem? Tudo jóia, e você? Eu gosto muito do programa do senhor. Aham. Eu assisto o programa do senhor todos os dias. Amém. Que bom, meu irmão. Como é que tá essa terra aí chamada Dionísio? Envie um abraço pro pastor Rogério, pastor Rogerinho. Amém. E também pro Guerra, Isso. Amém. Você quer fazer alguma pergunta, ô Gilson?
que assiste o programa todos os dias, entendeu? Aham. Amém. Então hoje eu vou ligar para ele para saber conversar com ele. Assiste o programa, assiste o programa da Rede Super, sim, os cultos, assiste todo dia, assisto. Amém, graças a Deus. Deixa eu pedir um favor para você. Alô, pastor, muito obrigado, senhor. Tá bom, amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Obrigado, querido. Amém, abençoe o senhor também. A paz. Amém. Vamos lá. Uma coisa que nós vemos na vida de Sansão e que faz de Sansão uma pessoa até certo ponto diferenciada das outras é que Sansão, antes dele nascer, ele já sabia, ou os seus pais já sabiam, e já tinha sido estabelecido por Deus o propósito de Deus na vida de Sansão. Sim. Né? Então, os seus pais, né, eles não tinham filhos, Deus então vem de uma maneira sobrenatural, se manifesta, né, para a vida daquela mulher que até então não tinha tido filhos, né, a esposa de Manoá. E aí ele já diz que ela iria gerar um filho, que esse filho seria nazireu de nascença ou desde o ventre. Então a mãe já teve recomendações específicas desde o momento em que ela estaria grávida, para que ele pudesse ser um separado de Deus, nazireu de Deus desde o ventre, porque ele iria ser usado por Deus para livrar Israel. Então é um separado, homem separado. Né? Narizeu separado, é um homem, né? Que sim, já... Desculpa. É um homem que ele... Desculpa aí, mas aqui eu tenho um amigo que eu chamo ele, em vez de Narizeu, é Nazireu. Em vez de Nazireu, é Narizeu. Lembrei dele agora. Mas Sansão era Nazi. Com Z, Nazi. Tem nada a ver com nariz. Não é nada de Narizeu. Então, ele já sabia para que ele estava sendo trazido ao mundo e o propósito de Deus na vida dele, que era livrar Israel. Deus queria livrar Israel através da vida dele e Deus queria que ele tivesse uma vida dedicada ao Senhor e todos os seus dias dedicados ao Senhor. E nós vamos percebendo que nessa caminhada de Sansão, ele realmente não cumpre totalmente os propósitos de Deus. Ele cumpre parcialmente os propósitos de Deus. E mesmo cumprindo parcialmente os propósitos de Deus, ele ainda teve a sua vida abreviada por causa exatamente das escolhas que ele fez e por causa dessa questão de colocar-se, né, como numa posição em que não buscou orientação, né, pastor? Então, o Guerra colocou o primeiro ponto, né, Guerra? Que passamos a confiar em nossa própria força e entendimento. E eu pensei... não procuramos orientação de Deus ou de outras pessoas. Na verdade, pegando um gancho aqui na fala do pastor Rogerinho, eu percebo que muitos de nós, como já nascemos sabendo o nosso propósito, né, de chamado, como era o caso de Sansão, desconsideramos algumas causas que podem gerar o pecado, o distanciamento ou esse fato de ignorarmos, pelo simples fato de achar, não, Deus tem um propósito na minha vida, eu tenho um chamado, eu fui escolhido para isso, então não tem como dar errado. Mas só que a gente tem que lembrar uma coisa, que todo pecado ele tem uma consequência. Ah, claro. E pecar quer dizer errar o alvo. Isso. E quando o Sansão ele peca, ele errou o alvo, ele deixou de cumprir um propósito para o qual ele havia sido estabelecido para libertar o povo das garras dos seus inimigos, dessa opressão, mas confiando que na sua própria força ou naquela promessa. Exato. E entra talvez a soberba, e a Bíblia nos afirma que a soberba ela precede a ruína, e nós vamos ver que a ruína ela estava iminente no caminho de Sansão. Nós temos uma outra participação ao vivo, que é o Eduardo, de Jaraguá, de Goiás. Bom dia, Eduardo. Bom dia, pastor. A paz, meu irmão. A graça e paz a todos vocês. Amém. Amém. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Amém, querido. Obrigado. A minha pergunta primeiro eu quero dizer
sobre a questão de como eu me converti, como foi a minha conversão. Pois não? Eu sou um ex-traficante, sou um ex-ladrão, e por diversas vezes eu fui preso. Minha conversão foi dentro do presídio. Certo. Até numa situação que eu ia morrer no outro dia, e lá dentro Deus me resgatou de uma maneira muito linda. E para a honra e glória do Senhor Jesus, tem 1 ano e 5 meses que eu estou de pé. Amém. Sem ir preso, sem traficar drogas, sem roubar. E Deus me levou para a liderança de uma congregação na zona de tráfico, na onde eu era traficante durante aqueles anos. E a minha pergunta é, se é uma confirmação da parte de Deus eu estar naquele local para exercer o chamado para qual Deus me chamou, e se não é um equívoco, ou eu estou levado pela emoção. Okay. E automaticamente é claro que tem uma autoridade de Deus, primeiramente, e do pastor que é meu líder. Certo. E para mim conseguir êxito nessa caminhada agora, se for confirmação da parte de Deus, é claro que eu tenho que ser submisso à minha liderança. Claro. Correto, pastor? Sim, claro. Uhum. Não, e a pergunta é essa que eu tenho a fazer para o senhor. Da vontade de Deus ou não? Tá certo. Eduardo, muito obrigado, viu, pela sua ligação. Amém. Pelo seu testemunho. Amém. Né? E que Deus te abençoe ricamente. Viu? Amém. Nós vamos responder Vocês têm sido de grande valia na minha vida, na questão do meu crescimento espiritual. Amém. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Graças a Deus, querido. Vocês são uma bênção. Obrigado, querido. Obrigado por ter ligado aí de Goiás. Um abração para você, viu? Amém. A paz, querido. Eu gostaria só de, pelo que eu entendi, o Eduardo tem 1 ano e 5 meses de conversão. Né? Então, foi um processo realmente de transformação. A gente a gente entende que mudanças, elas acontecem rápido, principalmente mudanças quando são estabelecidas sobre um forte impacto, não somente emocional, mas uma experiência profunda com Deus. E a vida que o Eduardo, que você, Eduardo, teve, e as experiências pelas quais você passou, e como você vem e encontra essa transformação através de Cristo Jesus, que foi no presídio. Você estava numa situação completamente adversa, enfrentando aquilo que com certeza era consequência das suas atitudes, mas não era o lugar que você queria ficar. Exatamente. Porque ninguém quer ficar ali. Claro. Né? Então, isso tudo é extremamente relevante. Outra coisa que é relevante é como Deus, muitas vezes, Ele vai nos usar exatamente de onde nós saímos. Costumo, não é? Aonde fomos abusados. Onde fomos abusados. Ou onde abusamos outros. Sim, sim. Né? Então, isso é extremamente importante dentro desse contexto. Você que eu entendo, inclusive, que o verdadeiro testemunho que nós damos é quando nós mostramos para as pessoas que nos conheceram antes aquilo que nós somos hoje. Amém. Esse é um testemunho que tem muito mais eficácia, muito mais do que você subir em um púlpito e falar a respeito da sua vida e tudo aquilo que você tinha passado e agora o que você vive em Cristo. Esse é uma forma de testemunho, mas não é o testemunho mais importante. A forma do testemunho mais importante e mais eficiente é quando aqueles que estão perto de você e que te conheceram e sabiam quem você era, vê agora um novo Eduardo, um novo homem, vê Cristo em você. Isso, para mim, é algo extremamente importante e eu penso que isso tem muito a ver com o seu chamado. Amém. As experiências que você teve. Agora, eu particularmente, como seu líder, com 1 ano e 5 meses de convertido, eu não te colocaria na posição de estar à frente, na liderança de uma congregação. Porque a palavra de Deus é muito clara que nós não devemos colocar um neófito nessa posição. Então, eu entendo que por maior que seja a sua experiência, 1 ano e 5 meses é um tempo que você ainda precisa
crescer muito mais no conhecimento de Deus e nas experiências com o Senhor. Claro que você pode trabalhar imediatamente, mas não estando à frente da congregação, ainda que tenha um líder e um pastor te cobrindo como autoridade pastoral. Eu acho que essa posição não é uma posição para você estar nela tão rapidamente, né? Isso eu faria por zelo a você, não por causa do seu chamado. Preservar, reconheço o seu chamado, reconheço inclusive a necessidade de você estar lá, reconheço que de repente Deus pode estar, permitiu que você vivesse todas essas coisas e te resgatou exatamente para que você fosse fazer o trabalho que precisa fazer lá. Mas aprender é algo extremamente importante. Vale ressaltar para os nossos telespectadores que o pastor Rogerinho usou uma expressão que talvez algumas pessoas desconhecem, está na Bíblia, que é o neófito. Quem que é o neófito? Então, o neófito é um novo na fé, uma pessoa, um bebê, um inexperiente, uma pessoa que está dando os primeiros passos. E o texto fala, por que não o neófito? Para que ele não seja justamente tentado por conta do orgulho, da vaidade, por estar tão novo, já estar na frente, assumindo responsabilidades de que pode até ter o talento, a graça, né, um testemunho fortíssimo, mas ainda precisa desenvolver algumas coisas super importantes de maturidade, tanto espiritual como emocional também. Porque se você pegar alguém, né, muito novo e já coloca na linha de frente, às vezes não tem, e a Bíblia é sábia, é óbvio, né, a maturidade suficiente, não somente espiritual, mas emocional. Porque para você estar na linha de frente, as tuas emoções têm que estar preparadas para você assumir certas funções e desempenhar certas funções e encargos de liderança. Então, por isso que o pastor Rogerinho diz isso, eu concordo, o pastor também concorda, nós concordamos a respeito disso. Né? Você pode fazer isso, faça, e porque você está dando o maior testemunho, que é a sua própria vida, como ele disse. Agora, é importante você ter uma cobertura pertinho, juntinho de você. Eu creio que lá na frente, você vai poder estar, assim, à frente de uma liderança, só de um ministério, mas, assim, juntinho é importante ter alguém te cobrindo, até mesmo para te proteger e também tirando dúvidas e situações que surgem com cada um de nós todos os dias, não é mesmo? Não é isso? Verdade. O pastorzão aí que está acostumado também com isso. Na verdade, eu pego o exemplo ali até de Jesus, né? Quando Jesus ele começa a recrutar os seus primeiros discípulos, ele não se demora, mas ele fica o tempo necessário para consolidar a fé deles em relação àquilo que eles queriam fazer. 3 anos de ministério. 3 anos ali eles ficaram sendo discipulados e muitas das vezes eles quiseram, e a Bíblia mostra vários relatos, que eles quiseram ir fazer e se deram mal, porque eles não estavam efetivamente preparados para aquela missão. Mas chegou o momento onde eles foram habilitados e executaram com muita propriedade aquilo para o qual eles foram chamados. Eu creio que também vai acontecer na vida do amado, porque Eclesiastes 3 diz que é um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Amém. E eu creio que Deus te chamou para você frutificar, Eduardo, e você vai ser uma árvore frutífera, até porque a árvore, ela também tem um tempo certo de frutificar. Tem. Você semeia, começa a crescer. Ela produz o fruto, mas até o fruto está pronto para comer, tem um tempinho. E temos que esperar e ter essa paciência, né? Exatamente. Viu, Eduardo? Mas Deus abençoe aí essa caminhada, viu? Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, né? Não aprendemos com nossas próprias falhas. Nossa vida pode melhorar ou piorar, dependendo da maneira como lidamos com nossos erros. Não é? Então, isso aí tem um jogo de cintura nisso aí, não é? Como eu vou lidar com os meus erros, né? Ou eu, né, aquele negócio, ou você para de furar o buraco, você vai furando e afunda mais. É verdade. É verdade. Não é? Que muitas vezes tem que usar a inteligência, né? Tem aquela história do burro, né, que não servia mais, né? Então eles furaram o buraco e jogaram ele lá dentro, né? Vão enterrar ele vivo mesmo, porque esse burro não vale mais nada. E aí jogava a terra em cima, ele sacudia, a terra caía por baixo e subia em cima. Jogava em cima dele e sacudia, a terra, até ele chegar em cima e sair. Não é tão burro assim. É desse jeito. Aí vamos poupar ele. Então, ele tá velho, mas não tão burro. Não tão burro.
Aí fala, vamos poupar o burro, né? Então, muitas vezes, a gente tem que saber lidar com os erros, né? Aí que tá a questão, né? Então, antes de nós entrarmos aí no comentário, nós temos uma outra participação ao vivo da Esther, aqui de Betim, não é? E bom dia, aliás, boa tarde já, Esther. Boa tarde. Alô? Então. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, minha irmã? Tudo jóia. Então, eu estou assistindo, né, o programa com vocês, aliás, eu assisto toda tarde. Sim. E eu ouvi o irmão perguntando, né, sobre a questão dele assumir liderança, já que ele é um novo convertido. Sim. E, na verdade, antes mesmo do pastor Rogerinho dar a opinião dele, eu fiquei um pouco preocupada, porque realmente, né, nos preocupa uma pessoa recém-convertida, mesmo ele estando, né, toda aquela empolgação, aquele amor, aquele primeiro amor. Sim. Mas eu concordo com o pastor Rogerinho, e eu imaginei o seguinte, né, nós brasileiros, nós temos uma linguagem assim, bem futebolística, né? E eu estava imaginando, né, igual a questão do jogador, né, por mais que ele seja um craque e tudo mais, geralmente o treinador, o técnico da seleção brasileira, digamos assim, né, ele nunca te coloca, né, para jogar numa Copa, né, porque ele precisa de uma experiência primeiro, uma convivência com aquela Copa, digamos assim, para depois colocar ele para jogar em outros eventos. Exato. Então, essa é a minha participação e concordando com o pastor Rogério, que realmente precisa de experiência, precisa de um pouco mais de conhecimento, para que depois ele possa estar à frente do trabalho. Exato. Essa é a minha opinião, e eu agradeço a oportunidade. Amém. E abençoe a vida dos pastores. Que joia. Ô, Esther, muito obrigado, viu, pela sua ligação. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, viu? Amém. Essa terra. Amém. Você frequenta a Lagoinha, lá em Betim? Isso, eu sou da igreja do pastor Rodinei. Amém, glória a Deus. Um abração no Rodinei. Obrigada. Uma bênção, viu? Amém. Um abraço, obrigado. Amém. É isso mesmo, né? Uma coisa que a gente não pode fazer é esperar resultados diferentes se a gente faz sempre da mesma maneira. É verdade. Sim, não tem como. Se eu errei e não aprendi com os meus erros e vou repetir exatamente o erro, o resultado vai ser o mesmo que eu obtive antes. Com certeza. Né? Então, se eu não faço de maneira diferente, eu vou obter o mesmo resultado. E é exatamente essa situação quando nós não aprendemos com os nossos erros. Na realidade, todas as nossas atitudes, elas geram consequências ou resultados. Sim. Os resultados podem ser positivos ou negativos. Eu vou entender isso. Agora, avaliando os resultados, eu vou decidir, mantenho do mesmo jeito ou eu mudo a estratégia. Né? Pegando o gancho aí que você está falando, né, a respeito disso, nós estamos terminando hoje a nossa escola de restauração intensiva, né? Inclusive o pastor Marcelo está aqui e está participando, né? E até seria jóia, pastor, a gente só poder dar uma palavra, uma palhinha, né? Que eles dão uma palhinha aí, como é que tem sido para o senhor a escola, o que isso tem sido? Na verdade, eu primeiro agradeço a Deus por essa oportunidade de ter nos conectado, né? Amém. E desde segunda, né? Estamos aí uma semana mergulhados assim, debaixo dessas informações, que na verdade não são informações novas porque elas já estão na Bíblia. Amém. Mas muitos de nós, às vezes, nos tornamos ignorantes por não acreditarmos nessas verdades e queremos aprender. Mas eu tenho percebido a oportunidade que nós estamos tendo de vermos, não um novo evangelho, mas um evangelho que sempre esteve ali, acessível, mas ao mesmo tempo nós havíamos nos bloqueados para aquela verdade. Eu percebo que essa questão de aprender com os nossos erros, né, na verdade, quem não errou? Né? E eu cometi muitos erros e cometo erros porque é inevitável. Se eu quero crescer, eu vou errar e esses erros vão gerar aprendizado. Mas eu tenho percebido que essa escola de restauração, ela vai me ajudar a errar menos. E áreas que eu já havia detectado que eu estava cometendo erro, com certeza elas já
foram retiradas e nós estamos caminhando numa outra vertente. Graças a E Deus. para nós, em especial, tem sido uma grande oportunidade. Eu só tenho a agradecer a Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.